Assim diz a palavra do Senhor. História bem conhecida, que é quando Jesus vai participar de uma janta lá na casa de Marta e Maria, que eram irmãs. Diz assim a palavra do nosso Deus: indo eles pelo caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu te sirva sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluias. Até aqui. Pai querido, nós louvamos teu nome, te bendizemos pela sua bondade e pela sua misericórdia. Peço que o Senhor cuide do nosso coração mediante a voz do teu Espírito e a orientação da tua palavra. Que o Senhor aquiete a nossa alma. Que o Senhor acalme o nosso coração. Que o Senhor traga paz aonde há agitação, tranquilidade aonde há aflição. Que o Senhor, Pai, venha nos ensinar a cada dia a encontrar descanso em Ti, paz no Senhor, para que sejamos tudo que o Senhor quer que sejamos. Que a Tua graça seja conosco nesses dias de tanta correria, de tanta agitação que vivemos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Assim pedimos a Tua bênção e que a Tua voz prevaleça hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Estresse. Estresse, ela é uma expressão tomada da engenharia. Olha só que interessante. É quando um objeto sob pressão tem a capacidade de sofrer um impacto tão grande capaz de o deformar. Estresse também, ela pode ser definido como uma agressão ao organismo, onde em sua totalidade ele pode sofrer uma ameaça capaz de desequilibrar a sua capacidade própria, levando ele à deformação. Olha só, essa é a definição de estresse. Mais ou menos, para simplificar, é como uma bola que você pressiona ela, e quando você pressiona ela, ela acaba deixando a sua forma redonda para se tornar ovalada. Se essa pressão for muito grande, ela tem a capacidade de se deformar. Ela vai deixar de ter a sua capacidade original, e ela vai ser deformada por causa dessa pressão que foi maior do que ela era capaz de resistir. Ou seja, ela vai ser deformada pela pressão que ela sofreu. Estresse também, ela pode ser usada, essa palavra muitas vezes é usada até no âmbito muscular. Por exemplo, uma pessoa, um atleta que exercita muito o seu corpo pode estar com a sua musculatura estressada. Um jogador que se esforça além do limite, aonde ele se submete o seu corpo além da sua capacidade natural, ele vai estressar a sua musculatura, e pode levar ela a um lesionamento. Essa deformação seria uma lesão muscular. Tem também o estresse emocional, que é quando os nossos sentimentos eles são tão pressionados, eles são tão forçados, eles são tão exprimidos, que eles podem perder a sua forma original e serem deformados também. Olha só, nesse estresse a gente fica irritado, com baixa tolerância à frustração, ficamos impulsivos no nosso comportamento, não temos aquela paciência como de costume. Será que não é um pouco do que temos vivido? Olha só, tem um autor chamado Thomas Holmes, que quando ele analisa o estresse, ele fala o seguinte: ele é um cientista e ele fez uma pesquisa junto com seus colegas de trabalho, e ele fala o seguinte: o esgotamento emocional, para ser medido,
eles fizeram o quê? Eles fizeram algo que eles chamaram de unidade de mudança de vida. E eles fizeram uma escala, onde eles elaboraram uma escala para cada situação da vida. E nessa escala, eles colocaram uma numeração, que é essa unidade de mudança de vida, para cada situação da vida. E olha só o que ele fala. Na escala elaborada por eles, a morte de um ente querido vale 100 unidades de mudança de vida. O divórcio vale 73 unidades de mudança de vida. A gravidez corresponde a 40. Mudar de casa vale 25 unidades de mudança de vida. Festas como Natal, Ano Novo, equivale a 12 unidades de mudança de vida. Então, para cada circunstância que o indivíduo passa, ele deu essa numeração, deu essa escala dessa unidade de mudança de vida. E a conclusão que eles chegaram é o seguinte, que do ponto de vista humano, ninguém pode suportar com suas próprias forças mais do que 300 unidades em um período de um ano, sem consequências físicas ou emocionais para os próximos 2 anos. O que ele quer dizer? Que cada situação da nossa vida gera um nível de estresse na sua proporção. E na sua escala de valores, ele fala que todos nós temos um limite de estresse, que se alcançado, isso vai interferir na minha vida física, na minha vida emocional e em todas as áreas da nossa vida. Essas causas do estresse, como ele cita, pode ser perdas significativas. Por exemplo, a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda da reputação que você tinha, a perda de um amigo, pode ser a perda dos seus sonhos, que aconteceu algo que mexeu com você, que você já não tem mais, a perda dos elogios, agora é só críticas. É quando nós entramos em um processo de luto mediante as perdas significativas da nossa vida. É uma mudança, eu perdi aquele local de segurança onde eu morava e agora eu mudei de cidade, mudei de casa, mudei de emprego. Agora eu estou vivendo um novo contexto social, religioso, eu estou vivendo em mudanças. Então essas perdas significativas podem gerar estresse em todos nós. E é onde que a gente fica meio desorientado. Nós perdemos a forma original, percebem? Do conceito, e nós somos pressionados por essas perdas. E essas perdas então vão nos moldando, ou seja, vão nos deformando a tal ponto que se elas forem tão intensas, eu deixo de ser eu. E sou agora alguém que não sou, de verdade. Sou uma pessoa irritada, sou uma pessoa que não consigo me relacionar bem com o meu próximo, porque eu estou estressado, porque eu não tolero o erro dos outros, porque eu não aceito os problemas dos outros, então eu acabo me isolando nesse meu estresse, porque não suporto conviver com nada além disso que está me pressionando, que são as minhas lutas, que são as minhas dificuldades. Então as perdas da minha vida, elas acabam mexendo comigo, mexem com as minhas seguranças e mexem com toda a minha estrutura. Outra causa de estresse são as enfermidades debilitantes do organismo. Enfermidades debilitantes são aquelas lutas excessivas para manter a saúde. Pessoas que estão encontrando aquele quadro de doença, sabe? De médico em médico, exames em exames, de diagnóstico a diagnóstico. Todo esse contexto, essas circunstâncias vão estressando, vai mexendo com a pessoa. Você vai no médico, você descobre uma coisa, daqui a pouco não era aquilo, você vai fazer outro exame, já mexeu com outra área. E essas incertezas da enfermidade, é uma doença, é um problema. E interessante que não é uma enfermidade apenas pessoal. Aqueles que também convivem com pessoas enfermas, podem também se enfermar, podem se estressar. Porque a única coisa que eles recebem é o quê? É uma notícia de dor, de sofrimento, de lamentação, de murmuração, de reclamação. Percebem? Então esse contexto enfermo acaba também enfermando as nossas emoções. E a pessoa estressa.
acaba elevando o seu estresse e fazendo com que ela venha também a ficar debilitada nas suas emoções. Tem uma psicóloga chamada Marina Vasconcelos, que ela fala o seguinte: aquilo que não conseguimos lidar emocionalmente acaba sendo descarregado no nosso corpo, se expressando através de sintomas físicos. Vou repetir: aquilo que não conseguimos lidar emocionalmente acaba sendo descarregado em nosso corpo, se expressando através de sintomas físicos. Muitas vezes a nossa alma fala através do nosso corpo. O nosso estresse está tão elevado que ele se manifesta através das nossas doenças, através do nosso enfermar do corpo. E as consequências naturais desse estresse são muitas. Tenta aí localizar, ver como é que está o seu nível de estresse. Dificuldade para dormir. Ou dorme muito ou dorme pouco. Queda de cabelo em excesso. Opa, olha aí o estresse. Né? Daqui a pouco você passa a mão no cabelo, sai aquele monte de cabelo. Estresse. Cansaço demasiado. É quando você dorme e quando acorda, é aquele sentimento de canseira ainda. Já passaram por isso? É um cansaço físico, cansaço da alma. Alergias de pele. Olha só, é sintomas também de estresse elevado. Gastrite e úlceras. Tensão muscular. Imunidade baixa. Qualquer gripe, o vírus passa lá do outro lado da rua, você fica gripado aqui. Dores de cabeça excessiva. Mudança de apetite, ou come muito ou come pouco. Tontura. Tudo isso o que é? Sintomas de estresse. É claro que se você tiver um ou dois desse, é claro que pode não ser causa de estresse. Mas quando você vê que tem muita coisa acontecendo na tua vida, é o quê? É um sinal de alerta que o seu corpo não está bem, que as suas emoções não estão bem. E é onde você tem que tomar todo cuidado. E é claro que além do estresse na mecânica, no estresse também que nós vimos da nossa musculatura, do estresse físico, nós temos o quê? O estresse espiritual. Estresse espiritual, que é o quê? É um esgotamento espiritual grande e pesado que vem sobre nós quando nós acabamos vivenciando na nossa vida cristã pressões diversas. As pressões na nossa vida cristã acabam nos estressando também. E aqui, pessoal, nós temos falado ao longo dessa semana sobre esses conflitos da nossa vida cristã. Já falamos sobre depressão, sobre ansiedade. Vamos falar sobre muitos outros transtornos aí da nossa vida. Nós que somos cristãos, preste atenção nisso. Nós não estamos imunes, isentos de ficarmos doentes. Eu ouço tanta besteira, às vezes as pessoas falando: agora que você é crente você não vai passar por luta. Agora que você é crente você não vai passar por dificuldade, você não vai ficar depressivo. O crente não pode ficar deprimido. O crente não pode ter problemas. Não tem nada a ver. Nós temos visto homens aqui que nós já temos citado, como Isaías, Jeremias, Moisés, Elias, homens que desejaram a morte em meio à sua depressão, em meio às suas angústias. Então o estresse é passível de nós todos ficarmos. Todos nós podemos uma hora nos estressarmos na nossa vida. A conversão não isenta ninguém de problemas emocionais. Charlie Chaplin, ele fala o seguinte: não sois máquinas, homens sois. Nós somos homens, mesmo cristãos, nós somos homens. E por isso temos que cuidar da nossa vida, porque isso reflete na nossa espiritualidade, isso reflete na nossa vida cristã, e temos que tomar todo cuidado. E eu quero falar com vocês agora, de uma forma um pouquinho mais prolongada, sobre as causas do nosso estresse espiritual. Quais são as causas do nosso estresse espiritual? Uma vez eu ouvi o pastor Ed René, e ele falou uma coisa que num primeiro momento me chocou. E ele, analisando o Salmo 23, ele falou o seguinte: que a maior causa de nós cristãos ficarmos estressados, sabe quem é? É Deus. Deus é a maior causa do nosso estresse. Como assim é a maior causa do nosso estresse?
Nós que somos cristãos, entenda isso, e isso que eu fui entender depois do que ele quis dizer, e eu achei que é bem pertinente a gente refletir sobre isso. Nós temos áreas a serem trabalhadas na nossa vida, que aqueles que não creem em Deus não se preocupam. Nós estamos num âmbito espiritual, aonde nós temos que levar em consideração questões além das questões naturais. Por exemplo, quando a gente pega a palavra do Senhor, o Salmo 23 mesmo, e aí fala que o Senhor é o meu pastor, Davi falando, nada me faltará. Mas a hora que você olha para a tua vida, você fala assim, puxa, eu me entreguei para Deus, eu me converti ao Senhor, eu entreguei a Ele a minha vida, tudo que eu tenho pertence a Ele, mas está faltando muitas coisas, está faltando alegria na minha vida. Você fala, Deus é tudo, nada me faltará, mas a hora que você olha para a tua vida, você fala, está faltando tanta coisa. Você declara, nada vai me fazer falta, e daqui a pouco você olha para a saúde, a enfermidade está batendo. Você entra em conflito entre um ideal e daqui a pouco a realidade, onde a família não vai bem, o casamento não vai bem, os filhos não andam bem, as coisas não estão bem, e daqui a pouco isso me estressa. Porque se eu sou de Deus, por que eu estou assim? Se eu estou passando por dificuldades, por que isso está acontecendo comigo, que tenho como Senhor o Deus Todo-Poderoso? Daqui a pouco a palavra do Senhor me diz que Ele me fará guiar por pastos verdejantes. E daqui a pouco você olha para a tua vida, você está num conflito tão grande que você não sabe mais o que faz. Porque você já tentou de tudo e parece que nada deu certo. Você sabe que o Senhor é o teu pastor, mas você não sabe para onde ir. Você não sabe aonde descansar. Você não sabe aonde deleitar. E essas incertezas da vida acaba estressando. Você ora, e daqui a pouco parece que os céus estão em silêncio. Já aconteceu isso com você? Parece de você orar para ter respostas e essas respostas não virem. Está tudo quieto. Essas incertezas afligem o nosso coração, geram estresse espiritual para todos nós. É interessante que no texto que nós lemos, entre Marta e Maria, quando Jesus está hospedado na casa dele, direta ou indiretamente, Jesus estava sendo uma causa estressante naquele ambiente. Porque ali estava o Senhor Jesus na vida daquela pessoa, daquela família, e aonde era necessário com que coisas fossem feitas para o Senhor, e para fazer essas coisas para Deus, estava gerando estresse. Se Jesus não estivesse naquela casa, aquele estresse não estaria naquela casa. Percebem o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que as pessoas aí fora, que estão no mundo, não precisam ficar estressadas, não precisam ficar preocupadas, mas nós precisamos ficar preocupados. Por exemplo, a nossa luta com o pecado, isso estressa. Para quem luta com a santidade, isso desgasta. Quem quer viver realmente nos pés da cruz, isso desgasta, porque eu acabo querendo fazer aquilo que eu não devo fazer. Muitas vezes eu também não posso fazer aquilo que eu desejo. Então eu estou numa briga entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus. Isso me estressa. É um estresse que o mundo não tem. Porque se eles têm vontade de beber, se eles têm vontade de se drogar, eles se drogam, eles não se estressam com isso. Eles não se preocupam com isso. Então Deus muitas vezes traz sobre nós preocupações sobre a nossa vida. Marta estava ali correndo, agitada, e agora o que eu faço? Porque Jesus está na minha casa, eu preciso com que tudo saia muito bem. É interessante que em muitos momentos da nossa vida nós pedimos que a voz de Deus seja clara para nós, mas essa voz muitas vezes não chega. Quantos de nós há tanto tempo não temos intercedido por algo e parece que ainda nada veio de resposta? Quantas mães estão orando pelos seus filhos há tanto tempo e parece que nada está acontecendo? Quantas pessoas, quantos de nós queremos uma resposta? Eu vou ou eu fico? E eu não sei, que Deus não fala nada para mim. E agora, o que eu faço?
Eu viro para a direita ou viro para a esquerda? O que eu faço? E aí você ora e parece que Deus não responde esse tipo de oração para mim. Como é que eu lido com tudo isso? Com esse silêncio de Deus? Com esses problemas que surgem, mesmo eu fazendo a obra de Deus, percebe, irmãos? É interessante, porque tudo isso traz realmente para nós algo triste. Você fala, puxa, se Deus está comigo, por que eu estou sozinho nesse vale? Por que eu estou passando por esse vale da sombra da morte? Por que tudo está escuro, eu não estou vendo nada? E o Senhor é a luz desse mundo. E eu parece que eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Então os problemas, as circunstâncias da vida, tudo que acaba acontecendo comigo, gera um conflito muito grande, se formos ser sinceros na nossa vida. É claro que tem aquela espiritualidade piedosa e extrema, que fala, não, a hora que você estiver com Jesus, você vai ver que Ele vai te dirigir em todos os detalhes. Ele vai te dirigir se você vai usar a roupa preta ou amarela para vir para a igreja. Ele vai te dar a resposta se o carro que você tem que comprar é azul ou verde. Ele vai te dar as direções. Gente, se a gente fosse sincero, em muitas decisões que temos buscado da parte de Deus, tem muita coisa que não fica claro da parte de Deus o que Ele quer para nós. E isso acaba desgastando tanto a gente. Será que eu tenho que esperar mais tempo e resistir com perseverança? Ou eu já tenho que mudar o caminho e partir para outra? E aí você fica naquele dilema, eu vou, eu fico, eu avanço, ou eu paro, ou eu recuo. O que eu faço diante disso? Já que Ele é o meu pastor e eu sou sua ovelha, e eu clamo e parece que nada acontece, o que eu faço com tudo isso? Eu me estresso nos caminhos do Senhor, quando eu vejo que eu estou cercado de inimigos, e parece que eu não vou sair dessa. Parece que estava tudo tranquilo antes de eu me converter, mas quando eu me converti, parece que as lutas aumentaram. Não é assim às vezes? Parece que era tão tranquilo lá fora, parece que eu não tinha adversidade, eu não tinha oposição, mas foi apenas eu levantar a bandeira de Cristo na minha vida, parece que minha vida virou de perna para o ar. O que está acontecendo? Como que as coisas acontecem dessa forma? E muitas vezes, diante dos meus inimigos, eu fico afligido, eu fico estressado, desgastado, pressionado por opressões malignas, por situações que envolvem a honra do nosso Deus, e tudo isso acaba me desgastando na presença do Senhor. Marta era uma mulher que estava assim, ela estava desgastada, e ela chega para Deus e fala, Senhor, não te importas? Não te importas em me ver correndo de um lado para o outro e o Senhor não vai fazer nada comigo? Não te importas me ver aflita? Não te importa, Senhor, me ver tão agitada, tão ativista, e o Senhor não fará nada em meu favor? Eu estou servindo a Ti, Deus. Não te importas em me ver servindo a Ti e me ver consumindo na minha dor, na minha inquietação? Não te importas, Deus, me ver assim desgastada por tudo que eu estou vivendo e parece que nada está acontecendo? Eu estou servindo, Deus, os meus irmãos, os seus discípulos que estão aqui. Não te importas? Não te importa, Deus, ver essa minha irmã, Maria, que está aí, sentada enquanto eu estou ralando de trabalhar? Quantas vezes nós nos estressamos como líderes e muitas vezes nos afligimos com essa questão? Por que a igreja não se mexe? Por que a igreja não se levanta para trabalhar? Não te importas, Deus, de poucos, 20% da igreja ter que trabalhar para os outros 80%? Não te importas, Deus, de ver a gente, poucos, correndo, se agitando, enquanto tem outros aí que poderiam ajudar tanto? São estresse, isso estressa, isso desgasta, isso nos pressiona, a tal ponto, se a gente não tomar cuidado, deformar o nosso coração, fazer roubar a nossa paixão pelo Senhor, azedar ou amargar a nossa alma. A vida comunitária, ela é estressante. Conviver com o irmão, no caso aqui de Marta e Maria, era algo dificílimo. Ela expressa a nossa vida comunitária. Então tudo isso é algo que traz desgaste, é algo que traz aflições para o nosso coração. A comunhão cristã muitas vezes pressiona a nossa vida, o nosso convívio, pressiona tanto a gente, que muitos são deformados de uma tal forma que não aguentam.
Por isso que nós vemos tantas pessoas que sofrem tantas lutas, desistem e vão embora. Por isso que nós ouvimos tanto falar de pastores que sofrem tanta pressão, não aguentam, partem para outro. Por quê? Porque não conseguem resistir a tantas situações aflitivas, estressantes, desgastantes da vida. Nós precisamos tomar todo cuidado com isso, para que Deus nos ajude a suportar tudo isso que acontece com a gente. Mas a verdade, quando eu falei que a causa do nosso estresse é Deus, a gente sabe que a causa não é Ele. O problema é o nosso desalinhamento com aquilo que fazemos para Ele. Vou repetir. O problema não é Deus. O problema somos nós que estamos desalinhados naquilo que fazemos ou como fazemos para Ele. E é por isso que eu me estresso. O problema é que muitas vezes nós estamos desalinhados, desfocados da forma com que devemos servir a eles. Ficamos muito mais focados em nós, na nossa própria vontade, no nosso eu, e nos esquecemos desse alinhamento que devemos ter, dessa proximidade, dessa afinidade que devemos ter com o Senhor. Eu falo isso por quê? Porque a maioria das nossas buscas, queridos, elas não estão em conformidade com a vontade de Deus. Se nos estressamos, nós nos estressamos com aquilo que não pertence ao reino de Deus, mas nos estressamos muitas vezes com aquilo que pertence ao nosso reino, aquilo que faz parte da minha vontade. Por exemplo, quando vemos a palavra do Senhor dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Ele diz isso, para nós isso é uma causa estressante, porque entendemos errado. Achamos que nada nos faltará é porque teremos tudo aquilo que quisermos. E isso nos estressa, porque nunca teremos tudo aquilo que queremos. A verdade é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque eu me contentarei com tudo que tenho. Percebe a diferença? Não é ter tudo o que quero, mas me contentar com tudo que tenho. Por isso que Deus é bom, por isso que eu posso deleitar, por isso que eu não devo me estressar, porque eu não correrei atrás de tudo, mas me deleitarei em Deus naquilo que tenho. Isso é seríssimo, irmãos, porque a hora que eu consigo deleitar em Deus, olha só, queridos, a causa do deleite de Davi no Salmo 23 não era o ter tudo, mas é ter o Senhor como pastor. Era ter Ele como Senhor, era ter Ele como bem maior. E como servos do nosso Deus, precisamos aprender a deleitar no Senhor, que é a fonte de todas as coisas na nossa vida. Nós sabemos, queridos, que mesmo que tivermos tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, tudo aquilo que a alma desejar, nós nunca nos satisfaremos no nosso coração, nunca nos saciaremos, porque a nossa alma é insaciável. A nossa alma, ela não tem fim para as coisas deste mundo. Por isso que eu digo para você, se quisermos encontrar paz em meio a tanto estresse, se quisermos encontrar descanso em todas as angústias e pressões da vida, redefina as suas prioridades, não querendo ter tudo, mas sendo grato por aquele que você já tem, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, Ele é tudo, Ele é o nosso deleite, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sabá, Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da sua vida. Ele não quer com que você fique agitado como Marta, de um lado para o outro, querendo fazer tudo, dar conta de tudo, querendo controlar tudo. Você nunca conseguirá, eu nunca conseguirei. Nós precisamos fazer o luto na nossa vida dessa tentativa de controle. Abra mão do controle. Você não está no controle da tua vida, você não está no controle da tua família, você não está no controle do seu destino, do teu futuro. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ah, queridos, a gente tem que aprender, porque nós temos uma louca e obsessiva compulsão por querer controlar as pessoas,
controlar o cônjuge, controlar os filhos, controlar a saúde, controlar as finanças, e daqui a pouco parece que a vida perde o sentido. E gritamos como Marta: chega! Não aguento mais essa vida. Senhor! Marta, você está querendo o quê? É você, Marta, que está desalinhada. O problema não é Maria. O problema não é fazer a comida. O problema não são os convidados. O problema não sou eu na tua vida. O problema é que você está aflita onde não deveria, porque você está querendo fazer algo que não é devido a você. A gente precisa aprender a descansar na presença do Senhor, a deleitar nele, a confiar nele. Nós precisamos aprender a descansar a cada dia mais nesse Senhor, que tem tudo para nós. Nós precisamos a cada dia aprender que quando Ele diz que o Senhor é quem nos guiará pelas veredas da justiça, isso para nós é algo que é ao mesmo tempo preocupante, mas libertador. Porque quando Davi expressa que o Senhor guia ele por pastos verdejantes, por águas de descanso, para refrigerar a sua alma, pelas veredas da justiça, ele se coloca como ovelha. E como ovelha, eu fico imaginando que muitas vezes nós queremos encontrar em Deus respostas que não cabem a Deus dar. Por exemplo, olha só, eu fico imaginando uma ovelha lá no pasto. O pastor soltou ela lá no pasto para comer, para se alimentar. E já pensou aquela ovelha? Muitas vezes questionando o pastor: eu como ou agora eu durmo? Eu encosto na árvore ou eu fico encostada no barranco? Eu fico de pé ou eu fico sentada? É claro que o pastor não vai ficar dando todas as direções. O pastor não vai ficar dando todas as orientações mínimas. A única coisa que o pastor fala, e é interessante que o Ed René ele até fala isso, que o pastor ele fala o seguinte: fique na minha área de visão, daquela árvore até aquela rocha. Você estando nessa área, você tem liberdade para pastar, para dormir, para fazer o que você quiser. Você tem a liberdade para escolher muitas coisas, mas não fica, preso em questões mínimas que estressam o coração da gente, aonde as pessoas ficam questionando: o que será que eu faço? Será que eu vou lá na casa da minha vizinha para falar do amor de Jesus ou não? Será que eu compro um carro branco ou um carro verde? Será que eu coloco shorts ou eu coloco calça comprida? Não entra por essa área que você vai ficar louco. Eu devo ficar ou eu devo ir? É como se Deus falasse para nós: você tem liberdade, mas apenas fique na minha visão, porque se você for além, o lobo pode te pegar. Então, queridos, nós precisamos aprender a descansar até nas mínimas coisas da nossa vida. Deus, Ele estará com você. É claro que podemos errar, mas eu quero estar no centro da vontade do Senhor, amém. Que esse temor esteja no nosso coração. Mas entenda que Deus também estará com você na escolha que você tomar, naquilo que Deus confiar a você, desde que esteja dentro do limite tolerado por Ele, mediante a sua palavra. Ele te dá essa liberdade para você escolher ou ficar em Marília ou se mudar para Araraquara. Ele te dá a liberdade para você vender teu carro e comprar uma moto. Não fique preso nos pequenos detalhes, que muitas vezes a gente fica, ali, angustiado. Se aquela pessoa me ligar até meia-noite, é porque vai ser a futura esposa da minha vida. E se aquilo acontecer até na sexta-feira, aí sim é confirmação de Deus. Isso te deixa louco, isso te faz pirar. Deus te dá liberdade para que você faça aquilo que estiver dentro da vontade dEle, nesse parâmetro que nós recebemos da presença do Senhor. Nós, queridos, precisamos entender que nem sempre
Deus curará todas as nossas feridas. A palavra do Senhor fala, e talvez diz para nós, que podemos passar por dificuldades, mas Ele é aquele que refrigera a nossa alma. Nem tudo aquilo que pedirmos para Ele, preste atenção nisso, nem tudo aquilo que pedirmos para Ele, Ele irá nos atender. Não se iluda ao achar que tudo aquilo que você quiser Deus vai te dar. Não vai te dar. Ele não vai te dar. Ele promete companhia. Ele promete estar com você em todo o tempo. Mas guarde seu coração nessa certeza, que não importa se é na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, o refrigério da nossa alma é que Ele sempre estará conosco, é que Ele sempre estará com você, é que Ele andará com você aonde você estiver. Mas e se eu errar? E se a doença não for embora? E se os problemas não se solucionarem? Ele estará com você mesmo assim. Não ache que pelas coisas estarem dando errado é que Ele te abandonou. Não ache que pela falta de prosperidade é que você está errado, ou que Deus virou as costas para você. O que Ele promete é que o que passarmos pelo vale da sombra da morte, pelos problemas e aflições, Ele ali estaria conosco. Ele estaria com você. E Ele é o nosso deleite, Ele é tudo para nós, e precisamos buscar sempre a presença dEle. Nós também, para nos livrarmos desse estresse, precisamos identificar as causas. Identifique o mais rápido possível o gatilho, o estressor da tua vida. O que está fazendo você perder o juízo? O que está fazendo você chegar em casa todo dia e ser agressivo com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos? Tente descobrir por que você está tão assim explosivo, e enfrente as suas falhas. Sonde teu coração e encare seus problemas. Sonde a tua alma e busque sabedoria em Deus para lidar com os relacionamentos que com certeza serão aflitivos, não corresponderão às expectativas da sua vida. Encontre este lugar, encontre isso que tem trazido transtorno para você e faça isso o quanto antes. Eu estou começando a correr, e uma das coisas que o pessoal sempre fala para quem corre é o seguinte: não espere ter sede para tomar água, pode ser tarde demais. Não espere ter sede para beber água. O que eu quero dizer com isso? Não espere você chegar num nível tão grande de estresse, de estafa emocional, para rever a sua agenda, para rever a tua vida, para tentar encontrar aquilo que está trazendo prejuízo para você. Encontre isso o quanto antes. Tenta mudar a tua vida o quanto antes. Não espera o seu casamento se desgastar a tal ponto de não ter mais reversão para mexer no que precisa ser mexido. Não espera ter sede para beber água. A gente precisa identificar o quanto antes aquilo que está ameaçando a nossa vida, ameaçando as nossas emoções, ameaçando a nossa vida espiritual, ameaçando a nossa comunhão espiritual. Identifique isso o quanto antes, porque senão pode ser tarde demais. Se você protelar esse tratamento, pode ser tarde demais. É como a história daqueles dois amigos que resolveram atravessar um rio a nado. Pensa aí. Eles saíram de uma margem do rio e começaram a nadar. Um era mais experiente, o outro não nadava tanto. E aconteceu que os dois começaram a nadar. Num primeiro momento, aquele que nadava melhor perguntou para o seu amigo: e aí, como é que você está? Você aguenta chegar do outro lado? Ainda falta bastante. O amigo dele falou: bora, vamos lá, ainda estou cheio de força, vamos chegar lá daquele outro lado, vamos. Chega no meio do caminho, o amigo pergunta para o colega: e aí, como é que você está? Está firme ainda? O amigo fala assim: ih, rapaz, já não estou mais daquele jeito não, mas vamos embora, vamos para frente. E daqui a pouco, um pouco mais adiante, o amigo pergunta de novo para ele: e aí, como é que você está? Ele fala: cara, já estou esgotado. Só que faltava pouco para chegar. Não dava para voltar.
A única alternativa era ir para frente. Aí nasce aquela expressão, nadar, nadar e morrer na praia. Quantas pessoas não conseguem perceber os sinais, não conseguem perceber aquilo que está acontecendo com a gente, com nossas emoções, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus. E quando se dão conta, elas já estão tão pressionadas, já estão tão esmagadas pelas questões da vida, pelos problemas, que se deformaram, que já não são mais quem eram para ser, perderam o rumo, perderam o sentido, perderam a identidade, perderam a essência do chamado, perderam o sentido da vida, e daqui a pouco estoura, daqui a pouco não aguenta mais, daqui a pouco, como diz, chuta o pau da barraca e desiste de tudo. Não espere chegar nesse ponto para procurar ajuda, para se derramar aos pés da cruz, para buscar o auxílio do Senhor. Nós também precisamos aprender a repartir a nossa dor com alguém. Aprenda a repartir a sua dor, as suas angústias, as suas pressões com alguém. Sabe aonde está a sua cura? Onde pode estar a sua cura? Vira para o lado aí, olha quem está do seu lado. Aí pode estar a sua cura. Sabia disso? Olha só, essas pessoas que estão aqui, vocês são para mim cura. Eu posso ser cura para vocês. Aonde Deus se manifesta em nossos relacionamentos, é aonde nós, através da verbalização, das pressões da vida, só isso pode nos ajudar e muito. Só a gente colocar para fora, como uma válvula de escape, aquilo que está ali fazendo mal para mim, isso pode ser para você cura e tratamento para o teu coração. Não espere, eu estou esperando só em Deus e nunca vou falar nada para ninguém do que está me doendo. Para com isso, procura. Fala, irmão, vamos conversar, estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar só orando? Eu sei que você não vai ter solução, eu sei que você não vai conseguir mudar as coisas, mas você pode pelo menos me ouvir e orar por mim, pedindo que Deus tenha misericórdia de mim. Percebe? Isso é terapêutico, é uma terapia divina, que é o que a Bíblia fala. Confessai o quê? As vossas culpas uns aos outros, para que haja o quê? Cura no meio de vós. Cura no meio de vós. Quando eu me abro, quando eu externo, quando eu coloco para fora aquilo que está me pressionando, a panela não explode. Aquilo que está me correndo por dentro já não vai mais, porque não vai ter o poder disso. Eu tenho uma válvula de escape, e isso tudo me ajuda. Uma vez eu ouvi uma história de uma pregadora chamada Edmeia Williams. Não sei se vocês já ouviram falar dela, uma senhora simpaticíssima, uma mulher de Deus. E ela falou que uma vez ela estava pregando em uma cidade, e Deus virou para ela e falou o seguinte: olha, Edmeia, você vai receber um convite, aceite esse convite, porque eu quero que você seja minha boca para uma pessoa. Ela não entendeu direito, mas ela ficou atenta com isso que inusitadamente veio no coração dela. Ela ficou resistente a isso, mas esperou em Deus. E antes dela fazer a preleção dela, ela recebeu um convite de uma pessoa. Falou assim: olha, eu sei que é pedir demais, mas enquanto você está aqui com a gente, você pode fazer uma visita? Tem uma pessoa que é uma mulher já de 50 anos, ela está numa depressão severa, nós já não sabemos mais o que fazer por ela. Ela está totalmente isolada, ela não quer sair do quarto, nem para fazer as suas necessidades, faz tudo na comadre. Ela não quer ver ninguém, ela quer ficar só sozinha. Você poderia só fazer uma visita? Ela falou: vixe, eu preciso ir nessa visita. E ela chegou nessa visita, ela falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Ela chegou naquele quarto, colocou a cadeira do lado daquela cama, onde aquela mulher há meses estava definhando naquela cama. Ela falou: e agora? A mulher não falava nada, ninguém falava nada, todo mundo estava em silêncio, até que de repente veio algo no coração dela, que ela falou: Rafael. Rafael, é interessante que até essa palavra ela dizendo é o Rafa, ou Deus que cura.
A hora que ela fala Rafael naquele quarto, todo mundo começa a chorar, inclusive aquela mulher que estava em cama. E aí começa a chorar compulsivamente, chorar. Deus estava ministrando naquela família, e aí elas descobriram por que aquilo mexeu tanto. E aquela mulher que estava enferma por tantos anos, ela começou a falar da sua história, e falar que Rafael era o nome do pai, o pai que o havia abandonado quando ela ainda era uma jovem, abandonado toda a família, fazendo com que todos aqueles irmãos padecessem muita necessidade, sofressem muito. E quando ela falou Rafael, ela falou um nome que era proibido de ser pronunciado naquela casa. Ninguém podia falar aquele nome, porque aquele nome trazia pesar, trazia dor, trazia lembranças dolorosas. Mas eles começaram a contar aquela história dolorosa daquele homem chamado Rafael. Começaram a falar das dores, das lutas, das dificuldades. Começaram a vomitar tudo aquilo que estava engasgado por anos, de dor, de lamento, de tristeza, de raiva. O compartilhamento é terapêutico. Falar limpa, é a asfixia da alma, é a gente conseguir higienizar o coração. Não guarde no teu coração isso que está te acabando, que está te destruindo. Verbalize, primeiro aos pés da cruz, mas também com alguém que você pode confiar, com alguém que pode te ajudar. Isso tudo será maravilhoso de você. E por último, cuide melhor da sua vida espiritual. Cuide melhor da sua vida espiritual. Nós precisamos entender que, como Maria, pouco é necessário, ou apenas uma coisa basta. Não podemos zelar apenas pelo nosso físico, mas precisamos cuidar da nossa comunhão com o Senhor, beber das fontes de água viva que brotam do próprio Senhor. Tem um famoso psiquiatra chamado Paul Tournier, que ele conta que a sua própria vida foi profundamente mudada quando ele decidiu dedicar meia hora por dia para fazer o seu tempo a sós com Deus, fazer o seu devocional. Ele descobriu que é mais importante encontrar a Deus do que expor as suas ideias acerca de Deus. O recolhimento, ele diz, sistemático, é bom para vencer a fadiga, como pode também ser uma fonte principal de vida para o cristão. Separe um tempo com Deus. Separe um momento seu com o Senhor. Não perca essa comunhão, esse elo que você deve ter com o Senhor. Aquele tempo onde você pode abrir o coração. Aquele tempo disciplinado com Deus, onde você vai ler a palavra dEle. Seja de manhã, seja no almoço, seja na janta, mas tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Irmãos, que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor renove o nosso coração. Quantos de nós podemos ter chego aqui hoje pensando em desistir de tudo? Em parar com tudo, cansado, fadigado pelas lutas e pelos problemas da vida. Mas eu quero que você entenda que o Senhor quer trazer alívio e descanso para o teu coração. Ele quer fazer de você uma pessoa que deleita na presença dEle, que espera com confiança na presença dEle, que é líder de si mesmo, das suas emoções, da sua vida, que não tem, sabe, aquele ímpeto de resolver tudo com a sua própria força, que não tem aquela tendência ao ativismo, à agitação. Que entendamos que a melhor parte da vida não é aquilo que realizamos para nós mesmos ou para os outros, mas é o tempo que temos na presença do nosso Deus. Ali a nossa vida tem sentido. Ali é o eixo que faz com que tudo caminhe com ordem e decência na nossa história. O Senhor é esse que quer trazer paz para o teu coração, para a nossa vida, porque se não for Ele, irmãos, nós não vamos aguentar. Nós não aguentaremos. Então, aguenta firme, mas aguenta firme na presença de Deus,
porque Ele vai te dar a vitória, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado hoje e para todo sempre. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Coloque tua vida diante de Deus, diante do nosso Pai. Quero convidar o ministério de louvor. Vamos adorar o nosso Deus, vamos exaltá-lo. E eu quero que você se derrame diante de Deus. Fala para o Senhor isso que é a causa que te faz querer explodir. Fale para o Senhor o que é que está te preocupando, aquilo que está angustiando a tua alma e o teu coração.